Dando continuidade, vamos ao nosso último painel do nosso evento. E eu convido a doutora Andréa Mendes Maranhão, auditora fiscal federal agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, que vai falar sobre um tema que muito interessa ao nosso setor. A nova regulamentação da reciclagem animal, desafios, oportunidades e impactos da revisão da IN 34 para o setor. Doutora Andréa é médica veterinária, formada na Universidade de São Paulo, na USP, com especialização e mestrado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, doutorado e pós-doutorado em andamento pela USP, é auditora fiscal agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária desde 2001, com atuação na área de alimentação animal. Atualmente atua na divisão de inspeção do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Abastecimento. Doutora, prazer em revê-la. Muito obrigado pela sua presença. Plateia é sua. Obrigada, gente. Cadê o guiazinho? Oi? Cadê aquele... O que você quer? Negócio? Aqui? Isso, obrigada. Só para informar, nesse momento nós temos 33 pessoas online na nossa transmissão. Ok? Gente, eu vou ficar aqui do ladinho para não atrapalhar ninguém e assim eu também consigo enxergar melhor, né? Então, primeiramente, queria agradecer o pessoal da Abra pelo convite em nome do DIPOA e também agradecer o DIPOA e a SDA por ter me liberado para vir aqui falar um pouquinho com vocês a respeito dessa nova regulamentação da reciclagem animal, desafios, oportunidades e impactos da revisão da IN 34 para o setor. Quando me passaram qual era o motivo, qual seria o tema, né, dessa nossa conversa, eu comecei a fazer a apresentação, aí eu desmanchei a apresentação, aí eu fiz de novo, porque eu comecei a pensar como eu poderia falar com vocês de uma forma que eu passasse a ideia correta do que a gente pretende com essa modernização, né? A ideia de que a gente é um país que tem risco insignificante para EB, nós temos sistemas de controle sanitário extremamente robustos, temos um sistema produtivo altamente de altíssima qualidade, mas que ainda assim a gente precisa provar isso para o mundo, a gente precisa mostrar que a gente é assim, mas a gente ainda tem alguns desafios aí para a gente poder superar nessa nossa caminhada até a gente chegar no destino final. Então, eu queria que a gente pensasse, né, como que a gente pode construir uma regulamentação que seja realmente moderna para a reciclagem animal e que seja tecnicamente sólida, né, operacionalmente viável e capaz de sustentar a credibilidade da certificação sanitária internacional. Então, a primeira coisa assim, por que a gente tem que mudar a IN 34, afinal de contas, né? A IN 34, na verdade, a necessidade de atualização dela não ocorreu por si só, ela é decorrente, ela é uma consequência de uma série de alterações de todo o escopo da regulamentação, que nasceu lá com a Lei 14.515, do autocontrole, né, passando pelas o impacto, né, da nossa publicação do Decreto 12.031, que é o nosso marco regulatório, e todas as atualizações das normas complementares que a gente está tendo que fazer, e estamos trabalhando bastante com elas, né? Mas ela também nasceu da necessidade, né, de assegurar a harmonização da nossa norma. Que coisa, por que não fica só uma bolinha? Mas tudo bem. A harmonização da nossa norma com as diretrizes do Programa Nacional de Prevenção e Vigilância da Encefalopatia Espongiforme,
né, da EEB, em decorrência da entrada em vigor da portaria 1180 de 2024, que é a portaria do programa da EEB, que está prevista para entrar em vigor no dia 1º de março de 2027, e que adequa todas as disposições do capítulo 11.4 do Código Sanitário para Animais Terrestres, da Organização Mundial de Saúde Animal, fortalecendo, então, as medidas de prevenção, vigilância e certificação sanitária do Brasil. Então, a atualização da IN 34, ela decorre de todas essas necessidades, ela é um ponto bastante importante para a gente também do mapa. Antes de a gente entrar nisso exatamente, eu queria mostrar o tamanho de tudo isso, né? Hoje, no Brasil, nós temos 4.303 empresas fabricantes registradas, fabricantes nacionais, que fabricam todo tipo de produto. Ingrediente de origem animal, ingrediente mineral, vegetal, alimento, ração, concentrado, premix, coproduto, todos esses tipos de produto. Opa, entendi. Não tem problema não, passamos para o lado de cá, não tem problema nenhum. Imagina. Então, e aí, dessas 4.303 empresas, 506 fábricas são especificamente fábricas de ingrediente de origem animal. Destas, 449 são aquelas que a gente chama das graxarias, que, na verdade, são os fabricantes de origem, os fabricantes de produtos de origem animal que processam os subprodutos, né? Nós temos 32 padronizadoras, que são aquelas empresas que elas compram as farinhas já prontas, os produtos gordurosos, e elas padronizam e comercializam. A gente vai ter uma grande alteração de classificação desses estabelecimentos, com alteração das normas complementares referentes ao decreto. As padronizadoras não vão ser mais fabricantes de ingrediente de origem animal, elas vão passar a ser chamadas de fabricantes de compostos de produtos de origem animal. A gente vai ver um pouquinho disso melhor a seguir. A gente tem 5 fábricas que produzem hemoglobina e plasma em pó, 2 de ovo, produto e derivados, 1 de gelatina e 17 fabricantes de inseto, né, processado para alimentação animal. Então, a gente vê que é um universo gigantesco e que a IN 34, a atualização dessa norma, ela vai abranger única e exclusivamente os estabelecimentos que fabricam as farinhas e os produtos gordurosos apenas. Todo o resto está fora do escopo da norma. Então, só para a gente entender melhor, porque daí a gente vai construindo, eu espero que assim a gente vá construindo o raciocínio desses desafios todos que a gente vem apresentando, que é para a gente também um grande desafio no Ministério, é entender, né, os fabricantes de ingredientes de origem animal, que são chamados assim no CIPIAGRO, né, de processadores de subproduto de origem animal anexo ou não anexo ao abatedouro. Né, a gente chama vulgarmente das graxarias. Nós temos as graxarias anexas e as graxarias não anexas, também chamadas de graxaria independente. Então, as graxarias anexas, né, elas estão anexas ao abatedouro. Então, elas ficam imediatamente junto com o abate ou de um sistema de inspeção federal, o CIF, ou estão ligadas ao sistema de inspeção municipal ou ao sistema de inspeção estadual. E, normalmente, elas abatem e recebem resíduo de uma única espécie, oriunda de um desses sistemas de inspeção. Esses subprodutos, então, vão para a graxaria, que vai fabricar as farinhas e os produtos gordurosos, e, portanto, esse tipo de estabelecimento, ele tem uma maior facilidade em termos de controle da origem, da onde vem esse subproduto, e em relação a ele é origem suína só, eu consigo separar, eu consigo fazer uma melhor segregação, eles têm um pouco mais de facilidade. Já as graxarias independentes, elas também recebem os subprodutos que elas vão processar de CIF, de SIM ou de SI. Só que tem uma diferença, elas não recebem diretamente desses abatedouros, elas são independentes. Normalmente, elas vão receber isso oriundos de açougue, casas comerciais, supermercados, centros de distribuição de carne. Então, quando chega esse subproduto nessas graxarias, eles estão todos
misturados. É muito difícil você conseguir separar a origem do resíduo, né, para dizer, olha, eu estou fabricando uma farinha só ruminante ou uma farinha só de suínos, porque os resíduos vêm misturados. Então, ela é uma graxaria que vai ter um desafio maior em termos de comprovação de segregação de espécie, né? Então, aqui esse número, eu pensei em fazer o slide no total, acabei colocando o número de fabricação de farinha e falando... Ficou um pouco... Não liguem para o 3,8, porque esse número é muito maior. É isso que eu quero dizer, né? Como a professora mostrou, isso está em torno de quase 7 milhões de toneladas já em 2025. Mas o que eu queria mostrar principalmente é que mais de 70% da produção de farinha no Brasil hoje, ela é dedicada para fabricar ração, principalmente para aves e suínos de consumo interno. Né? Mais de 20% dessa farinha, desses produtos, eles são direcionados para a indústria de pet food, que utiliza isso na formulação de seus produtos. 7,6% mais ou menos da produção nacional de farinha é exportada diretamente, né? E 0,5% mais ou menos vai para outros destinos, como fertilizante, usos industriais, que não são destinados à alimentação animal. Então, embora a maior parte, né, da produção das farinhas seja utilizada no mercado interno, a gente vê que quase 28% delas abastecem a indústria PET, que é também uma grande exportadora, ou são diretamente exportadas para inúmeros mercados, como a gente vai ver, que possuem requisitos sanitários diferentes. Hoje, só para a gente falar um pouco da indústria PET no Brasil, nós somos o terceiro maior exportador de ração. Quando eu digo ração, o mapa tem uma coisa chata que eu vou ter que falar. A gente gosta de usar as definições que estão na nossa norma. Então, ração é para animal de produção, alimento é para animais de companhia, coproduto é da indústria de pet ou da indústria da alimentícia humana. Então, subproduto, resíduo, tem definições e legislações que a gente busca seguir para evitar erros nas interpretações na hora que a gente está conversando, né? Então, o Brasil hoje é o maior produtor de ração, ficando apenas atrás, é o terceiro maior, ficando apenas atrás da China e dos Estados Unidos. O segmento de pet food, ele contribui com 12% do total da ração produzida, né? E aí a gente viu que esses 12% do total da ração produzida consome mais de 20% dos produtos gordurosos oriundos aí da fábrica de reciclagem animal. Embora a gente ainda não seja o maior exportador de pet food, eu disse ainda, porque a gente cada ano está crescendo mais, e isso é excelente para a gente, as exportações de pet food, eles representam um volume bastante importante, e aqui a gente tem os principais destinos, no caso de pet food, Colômbia, Uruguai, Emirados Árabes, são os principais, aí seguidos de Bolívia, Chile, México, Peru, Paraguai e Argentina, e tem outros aí, União Europeia, Rússia, vários outros destinos de menor importância, mas para onde a gente também anda exportando bastante. Então, afinal, por que tudo isso importa para quem exporta, né? Tudo que a gente está falando? A resposta principal, gente, está na certificação internacional. A emissão do CSI. Hoje, a certificação sanitária internacional, ela é baseada no atendimento às exigências dos mercados importadores, né, para alimentação animal, e os modelos de CSI, eles refletem os requisitos sanitários que o Brasil acordou com outros países, né? Esses requisitos, eles são definidos em acordos bilaterais e eles podem contemplar uma série de exigências. Entre elas, qual a origem dessas matérias-primas? E aqui, quando eu falo origem, eu estou falando qual é a espécie, mas também estou falando se vem direto do abatedor ou não, porque tem país que exige assim. Tem país que não aceita que aquela espécie que deu origem à farinha que entrou na produção da ração tenha sido alimentada com farinha da mesma espécie. Então, a gente passa por isso também dentro dos nossos certificados, né? Tem também requisitos de processamento, biosseguridade. A farinha de ruminante foi esterilizada?
ela passou pelo processo de esterilização, isso está dentro dos nossos certificados, faz parte das frases que a gente tem que certificar, né? Existe rastreabilidade, controles oficiais, e tem algumas declarações sanitárias específicas. Tem país que, curiosamente, não aceita farinha de suíno em alimento para gato. Não aceita. E hoje, com o advento dos laboratórios, que estão cada vez assim, e das análises que a gente tem disponível, muitas análises que são feitas lá fora, elas são moleculares. Elas conseguem identificar qual é a espécie que está ali. Então, e essa identificação, ela não diz se houve uma contaminação cruzada ou um uso irregular. Então, assim, a gente está tendo que cada vez trabalhar mais no sentido de ter os nossos controles extremamente auditáveis. As empresas e o MAPA, trabalhando junto para isso. Então, a gente também tem países que não têm um acordo específico com o Brasil, eles utilizam modelos sanitários, os modelos de CSI padrão, como a gente chama, né, que tem algumas exigências, só que dentro dessas exigências, até por conta da questão da EB, como ela está estabelecida hoje, né, nós ainda temos a IN 8 de 2004 vigente, a portaria 1180 ainda não entrou em vigor, então, nos nossos certificados padrões, tem sim a questão relacionada à esterilização, de proibição de uso de proteína de animal para alimentar ruminante, coisas assim. Então, vocês estão entendendo onde eu quero chegar dos nossos desafios? É mais ou menos esse caminho, né? Cada país vai estabelecer requisitos sanitários próprios que devem ser comprovados por evidências auditáveis ao longo de todo o processo produtivo. Então, aquilo que eu falei para vocês, de que a gente tem que atualizar a nossa norma, porque, afinal de contas, o Brasil é um risco insignificante e as pessoas precisam entender isso fora desse país e dar o devido valor, né, em relação à qualidade do trabalho que a gente executa aqui no Brasil, tanto o setor privado quanto o setor governamental. A gente tem que entender que aquelas diretrizes da ONSA, né, a respeito do Código Sanitário de Animais Terrestres, elas são orientativas, elas não são obrigatórias. Então, nós temos países que podem ser bem mais restritivos, eles podem não aceitar as mudanças. E se a gente quiser continuar exportando, a gente vai ter que ver como que a gente vai poder atender essas exigências todas que estão sendo feitas. Então, especificamente em relação à N34, o que a gente vai ter de novo, né? A N34 hoje ela está sendo revisada, ela já passou está passando já por uma avaliação interna, né, da área de alimentação animal. A gente também já passou para as câmeras setoriais, já estamos recebendo as propostas, né, de alteração do texto que a gente colocou, a ABRA já, inclusive, encaminhou para a gente a proposta também. Agora a gente vai fazer a avaliação, finalizar um texto e jogar para consulta pública, né, para dar mais uma chance de mais pessoas poderem atuar e outros setores do Ministério, também do setor regulado, para poder contribuir com a alteração da norma. Nessa nossa proposta, o que a gente apresentou, né? A gente apresentou primeiro o escopo, o objetivo da norma, que é estabelecer como que tem que ser feita a obtenção desses resíduos, subprodutos que vão ser processados, né? O encaminhamento deles para a fabricação de farinhas, proteínas hidrolisadas, produtos gordurosos, tudo voltado para o uso da alimentação animal. E a norma também deixou bastante clara, bem clara a delimitação aonde ela é aplicada. Como eu falei, a IN34 nova não vai se aplicar a produtos compostos de origem animal, ou seja, aos padronizadores, não vai se aplicar aos hemoderivados, nem ovos e ovos produtos, nem hidrolisados classificados como aditivos ou ingredientes. Aqui eu faço uma ressalva, farinha de pena, porque a gente já recebeu essa pergunta, mas tem uma proposta. Eu até li já a proposta da ABRA, uma parte, e de fato, a gente precisa melhorar o texto, porque a farinha de pena hidrolisada nunca passou na nossa cabeça que ela não estaria lá, mas é verdade. A gente tem que melhorar o texto para ficar claro que farinha de pena hidrolisada está abrangida pela IN34 como qualquer outra farinha de origem animal, né? E produtos destinados a uso fora da alimentação animal também não vai ser abrangido pela IN nova.
E quais seriam os pontos chaves? Esses pontos chaves, eles que a gente está mudando, é em consonância com a portaria 1180 de 2024, né, que diz o seguinte: a IN 34, para casar com essa portaria, ela manteve a obrigatoriedade da retirada e não uso do MER, porque a gente está um pouquinho diferente da portaria nesse item, né? O MER é aqueles materiais especificados de risco para EB, né, de ruminante, que tem que ser retirado para produzir as farinhas de ruminante. Esse item está diferente um pouquinho da portaria 1180, porque a portaria 1180 ainda não entrou em vigor. E a gente tem o decreto, o RISPOA, o artigo 124 do RISPOA, ele proíbe o uso de MER em qualquer situação, seja mercado interno, seja para exportação. Então, a gente não pôde ainda trabalhar nessa alteração para casar com a proposta da portaria 1180. Mas a gente já conseguiu fazer algumas propostas ali alinhadas a 1180, que é permitir a alimentação de ruminantes com proteína de origem animal. Então, os ruminantes vão passar a poder ser alimentados com proteína de suínos e aves, né, peixes, etc. E até proteína de origem de ruminante ele vai poder receber, desde que sejam as aprovadas, que seriam leite, derivados, sangue fetal, farinha de ossos calcinada, gelatina, colágeno, gorduras e derivados de gordura com 0,15% de impurezas solúveis e fosfato de cálcio animal isento de proteínas e gorduras de ruminante. Aí tem outro pulo do gato. A gente está dizendo que o ruminante vai poder se alimentar de proteína de origem animal, né? E a gente diz que ele vai poder até ser alimentado com proteína de origem de ruminante. A gente tem testes, né, que já podem ser utilizados, que diz quando a proteína é suína, quando é de aves, quando é de ruminante, mas a gente ainda não tem teste que diz que a proteína de ruminante usada veio do leite, veio da farinha calcinada, o restante das outras farinhas de ruminante não podem ser usadas. Como é que a gente vai fazer essa diferenciação? Então, esse é mais um ponto que a gente tem que pensar, um desafio que a gente vai ter que enfrentar junto aí para emplacar a norma. A norma, a IN 34 já dispensa, né, do processo de redução de partícula e esterilização para os estabelecimentos que processam resíduos de ruminante e determina a identificação da espécie que deu origem ao produto de origem animal através de análise laboratorial quando couber. Então, as graxarias que trabalham com mais de uma espécie vai ter que ter essa possibilidade de análise aí. Tudo isso, todo isso que a gente está falando, ele só vai se aplicar para o mercado interno e, né, enquanto o Brasil for classificado, se Deus quiser, para sempre, como risco insignificante para a EB. Né? Caso o estabelecimento exporte direta ou indiretamente, por isso que eu falei do pet food, que é um grande consumidor, né, das farinhas, os pontos acima não se aplicam. Ou seja, quem exporta e quiser manter os mercados, se os mercados não aceitarem a alteração do Brasil, né, dos nossos certificados para atender às novas normas, não vai ter como manter essa exportação, a não ser que continue tomando todos os cuidados e atendendo às exigências daquele mercado específico para qual está exportando. Tem outros pontos chaves, né, que integra requisitos sanitários e operacionais, também voltados não só à Instrução Normativa 4 de BPF, mas o decreto. A IN 4 é uma das normas que está sendo alterada. Veda o aproveitamento de resíduos apreendidos pelo serviço oficial. Se foi apreendido, não vai poder ser processado, né? Proíbe o armazenamento em estabelecimentos intermediários, define o papel das empresas transportadoras, restringe a transferência entre fabricantes e permite o recebimento de resíduos de terceiros pelos os abates anexos. Essas são as principais outros pontos interessantes de atualização da norma. Então, eu quero saber assim, quais são, então, os principais desafios, oportunidades e impactos da revisão da IN 34 para o setor? Porque foi para isso que pediram para a gente trazer essa palestra, né? Então, eu coloco aqui para vocês. Primeiro, sim, o desafio é a gente conciliar a atualização da legislação que é necessária
para a gente mostrar o nosso potencial e o fato de sermos um país de risco insignificante para a EB, com as exigências sanitárias internacionais. A gente já está propondo várias alterações, a gente precisa ter uma resposta aí dos mercados internacionais para compatibilizar essa nova regulamentação com as exigências e os modelos de CII que a gente emite. Quais seriam os principais impactos, né? Para quem trabalha, né, para a grande maioria que fornece farinha só para mercado interno, ou seja, não exporta direta nem indiretamente as farinhas, o impacto vai ser excelente. Imagina, vai poder produzir sem ser onerado, sem ter que fazer esterilização, sem ter que fazer uma série de processamento, que é importante para o setor. Não é justo a gente onerar um setor por conta de exigências, né? Então, para eles, o impacto vai ser positivo. Já para quem exporta, o impacto positivo talvez demore um pouco mais, porque a gente vai ter... Eu não gosto de falar que não tem impacto positivo, sempre vai ter impacto positivo. Mudanças geram... a gente fica assustado, mas geram impactos positivos. Esse é o nosso objetivo, né? Mas vai demorar um pouquinho mais, porque a gente vai depender desses impactos, ele vai ter que investir melhor nos controles, nos autocontroles dele, para comprovar de maneira auditável toda a cadeia de produção, né? Ele vai ter que investir em análises laboratoriais nesse primeiro momento para poder comprovar uma série de coisas até a gente conseguir mudar todos os nossos certificados para poder manter as exportações para os países que não aceitarem, nesse primeiro momento, essa alteração da legislação. E as oportunidades, essa que a gente já veio falando, né? Ela harmoniza, a IN34 harmoniza, né, a legislação nacional, não só com as recomendações internacionais, mas com aquilo que a gente é. A gente é um país de risco insignificante para a EB. Isso valoriza a capacidade do nosso sistema oficial de controle. Nós somos assim. E a gente atualizar essa legislação é atualizar a forma como a gente trabalha. Mostrar a gente trabalha assim, né? É favorecer, é mostrar como epidemiologicamente a nossa verdadeira situação e a forma como a gente tem que trabalhar. Então, isso é uma oportunidade muito grande, porque eu acredito que isso vai abrir, sim, mercados, mais do que fechar mercados, né? Então, eu entendo que a atualização da IN34, ela desloca um pouco a parte da segurança sanitária do processo industrial em si, para que a gente tenha comprovação técnica baseadas em evidências. Eu acho que agora esse vai ser o caminho para a gente conseguir superar essas barreiras. E aí eu trouxe assim para reflexão, né? O sucesso da revisão da IN34, ela depende da capacidade da gente conseguir conciliar a inovação regulatória, a segurança sanitária e a credibilidade internacional. E a gente não pode esquecer, e temos que pensar sobre isso, que a credibilidade internacional ela não se sustenta apenas por normas mais rígidas, né, ou mais flexíveis. Ela se sustenta pela confiança de que o sistema é capaz de controlar os riscos e demonstrar isso por meio de suas evidências. Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que eu tenha falado o suficiente. Andréa, muito obrigado mais uma vez. As perguntas estão abertas. Fica à vontade. Se quiser sentar aí, pode sentar aqui em cima. Pode sentar por aqui. Muito obrigada, doutora Andréa. Roberta, da FASA. Minha dúvida é a respeito de, após a publicação da IN34, a gente vai receber perguntas e respostas, né? Porque sempre que a gente tem uma alteração normativa, a gente tem muita dúvida, não só por parte das empresas, mas também por parte dos órgãos regulamentadores, né? A pessoa está muito acostumada com uma norma, de repente vem outra, trazendo uma inovação, trazendo melhorias para o setor, e ficam essas dúvidas, né? Ficam esses gaps, a interpretação da empresa frente à interpretação do órgão regulamentador.
E perguntas e respostas, ele facilita muito aí para a gente. Na verdade, eu não sei se já ficou... o que eu posso perceber é que o DIPOA, desde que a área de alimentação animal passou para o DIPOA, todas essas questões que geram muitas dúvidas, né, todas as normas novas estão sendo acompanhadas lá no site de perguntas e respostas. E eu tenho certeza que a IN34, justamente pelo impacto que ela vai ter, pela importância que ela tem para o setor, ela vai vir acompanhada também de perguntas e respostas, né? A gente está aí na fase, assim que a gente receber todas as contribuições, a gente vai juntar, formar o texto que vai para consulta pública, né? E aí a gente imagina que ela seja publicada mais ou menos próximo de quando for publicada. Ela precisa que a portaria 180 entre em vigor para ela em seguida sair. Então, logo em março, depois da entrada em vigor da portaria 1180, quando a gente está esperando que a IN34 seja publicada. Por isso que a gente está trabalhando com bastante dedicação para dar tempo de ela chegar redondinha para publicação logo no primeiro trimestre. Eu só queria fazer uma observação. Sim, a instrução normativa só entra a portaria só entra em funcionamento a partir de 1º de março de 2027. Eu só queria fazer... O número 34 já ficou tão forte na nossa cabeça que nós já estamos chamando a nova IN de IN34. E ela vai Se Deus quiser, ela tem que ser bem longe de 34. Ela provavelmente vai ser uma portaria com um número acima de 600, alguma coisa assim, seguindo a linha das portarias. Como portaria, ela deve ter aí pelos 700 e alguma coisa. Com certeza. Eu só queria também colocar aqui uma posição que a gente já recebeu do DIPOA, tanto perguntas e respostas, como logo em seguida nós teremos uma capacitação feita pela equipe que formulou a proposta aos auditores fiscais federais agropecuários e ao nosso setor, e ao setor de pet food e ao setor de alimentação animal. Exemplo de como foi o decreto, ou mesmo quando entrou as questões do LPCO, das exportações, o pessoal buscou trazer o setor regulado, fazer uma apresentação, aí depois também treinar o pessoal do MAPA para que a gente procure aparar todas as arestas antes, né, de começar muita dúvida. E aí a gente consegue fazer a coisa andar melhor aí, quando ela é publicada. Mais alguma pergunta? Oi, André. Bom, para quem não me conhece, Silvana, eu sou professora da Faculdade Veterinária da USP. André, excelente a sua palestra. Você torna umas coisas tão complexas mais fáceis da gente entender. Então, parabéns. Com relação a essa nova norma, me preocupa muito, eu não sei se eu tenho escutado, as PFAs, ou seja, aquelas substâncias perfluor alquiladas, que no cenário mundial é a grande preocupação. O MAPA tem está na agenda dela essa discussão das PFAs? A gente... Atualmente, o que a gente precisa atender, a gente sabe dessas preocupações, né? E acho que a gente até já chegou, a professora é a minha supervisora no meu pós, então ela que me ensina as coisas que eu sei, e ela que me ajudou a entender, a fazer as coisas ficarem as difíceis ficarem fáceis. Então, eu aprendi com a professora Silvana. E a gente, a agenda regulatória do MAPA, ela é bastante rígida, né? Ontem eu tive a oportunidade de mostrar aqui no CIAVES, numa outra palestra, justamente isso, como que se dá a agenda regulatória do MAPA. E por conta do decreto 12.031, a gente tem normas que são...
como é que eu vou dizer, desesperadamente necessárias ser publicadas, que é a alteração da IN de registro, alteração da IN de produto, alteração de rotulagem, alteração da IN 17 e da IN 34 por conta disso. A gente está com 7 normas em andamento. A de aditivo é uma das que está a qualquer momento, todo dia eu olho no Diário Oficial, porque a qualquer momento ela vai ser publicada. Todo dia eu abro o celular, já vou olhar o Diário Oficial para ver se ela foi publicada, que para a gente vai ser muito legal. Ainda não foi. Resíduos, outros resíduos, a gente está pensando, sim, em ampliar, por exemplo, a norma de micotoxina, né, o escopo, porque hoje ela é para pet food e é salmonela, ela é aflatoxina. A gente está pensando em ampliar o escopo para outras micotoxinas, outros produtos, talvez outras espécies. A gente também está pensando em outros tipos de contaminantes inorgânicos, né, metais pesados, esses PFAs, mas ela está para não para 2026, provavelmente são coisas que vão começar a ser discutidas só em meados do ano que vem, quando a gente conseguir publicar essas 7 normas que são prementes por conta do decreto, e a falta delas já está causando problema para todo mundo, né? Então, essas aí, e ela faz parte da agenda, mas sim, a gente já está pensando. Mais alguma? Boa tarde, Andréia. Muito obrigada aí pela sua apresentação. Eu tenho 2 perguntas, né? Primeira se refere, quando a gente fala aqui que proíbe o armazenamento em estabelecimentos intermediários, que os resíduos deverão seguir diretamente ao estabelecimento fornecedor ou fabricante. Quando a gente fala de açougue, supermercados, né, muitas vezes essa matéria-prima, ela é armazenada em um ponto de coleta para daí seguir para as graxarias não anexas. Isto seria possível? Hoje, pela legislação que está sendo proposta, até na própria registro de estabelecimento, a gente teve que deixar claro que esse tipo de estabelecimento, esse armazenador intermediário, não tem registro na área de alimentação animal, não tem hoje como a gente registrar e conseguir assegurar, né, todas essas condições, e essa situação foi passada para a IN 34. Eu imagino que, com as contribuições que a gente vai receber do setor, isso seja colocado em discussão, né? Mas hoje a forma como está a proposta não seria possível. Vamos aguardar para ver na consulta pública, quando sair a publicação, se a gente vai ter alguma novidade a respeito disso. Hoje a decisão do departamento é essa. Entendido. E a pergunta seguinte, que não está englobada ali nessa revisão, doutora Andréia, hoje, nossa empresa, eu pertenço ao grupo FASA, né? Nós temos 17 plantas, né, não anexas aí no Brasil todo. Nós temos casos de positividade para salmonela, sabe-se que o reprocessamento é via térmico. Eu queria ver contigo qual a possibilidade da gente regulamentar a transferência de uma farinha positiva para outra planta para reprocessamento. Existe essa possibilidade? Na IN 34 nova, na atualização da IN 34, que a gente ainda não sabe o número e não deve ser 34, está prevista a possibilidade de reprocessamento de farinhas. Então, eu acredito que esses pontos, se não ficou muito claro, essa é a hora, na hora da consulta pública, de deixar mais claro ainda para ser avaliado, porque o próprio mapa já colocou a possibilidade de reprocessamento. E uma terceira pergunta, que eu falei que iam ser só 2, mas eu sou abusada. Tá bom. O outro inscrito, você volta. Vamos mudar a ordem na casa. Vamos lá. Andréia, o Gabriel te parabenizou também online pela palestra e ele gostaria de saber quais são as principais mudanças e exigências em termos de sistemas de autocontrole e rastreabilidade que as indústrias de reciclagem animal, mas aqui entre parênteses de pescado também, precisam priorizar para se adequar à revisão da IN 34 e de que forma o mapa enxerga o impacto
dessas adequações na abertura de novos mercados internacionais? Pergunta comprida. Não é pergunta por ele fez 4 perguntas num texto. Ele fez 4 perguntas num texto. Mas, assim... Isso é rato de palestra. Verdade. Mas, então, Gabriel, né, para você, deixa eu falar. A gente... eu acho interessante quando o pessoal traz o programa de autocontrole como se fosse uma coisa nova, o que diz a lei, o que diz o decreto. Gente, a IN4, a própria IN34, aí é ela mesma, já traz uma série de exigências. A gente mudou o nome, né? Mas assim, a IN4 e a própria IN34 sempre falou em rastreabilidade, sempre falou em monitoramento, em verificação. O que a gente precisa hoje, talvez, é ser assim, mais assertivo. Acho que ainda o mercado, né, e as pessoas, elas ficam um pouco nervosas quando a gente fala em autocontrole, quando, na verdade, é um processo que já existe. A gente só, na Lei 14.515, depois no decreto, o que a gente fez? Ela só estabeleceu exatamente qual é o papel de cada agente dentro do sistema produtivo, né? A empresa é de assegurar a qualidade, a rastreabilidade dos seus produtos e a segurança, né? Até chegar no mercado final, no mercado consumidor, e o mapa é fazer a verificação desses controles, se realmente eles estão fazendo o que o programa deles propõe e se que o programa deles propõe aquilo que é realmente necessário fazer e que está na legislação. Então, não tem muitas mudanças, né? É mais assim um ajuste. Parece que a gente está aprendendo isso agora juntos, mas para mim não tem muita novidade, né? O que pode impactar, talvez, e isso pode acontecer, é a questão de estabelecer novos tipos de análises laboratoriais para atender mercado, que vai ser exigido para poder comprovar que realmente conseguiu segregar, né? As empresas que escolherem trabalhar com mais de uma espécie animal, ainda que ela seja um abatedor ou anexo, ela vai ter que ter controle mais específico, mais segregado, de armazenamento, de processamento, ela vai ter que comprovar qual é a espécie que está naquele produto final dela. Então, assim, é mais nesse sentido que eu acho que ficaria um impacto em termos de programa de autocontrole. Seriam essas análises a mais. O resto a gente já tem, é só melhorar um pouquinho, talvez. Mais alguma? Tadinha, nem vai falar mais. Não, agora eu preciso, para manter a ordem, eu preciso voltar. Levei mijada hoje. Mais uma pergunta, então, doutora. A gente faz alguns paralelos, né, da nossa indústria rendering aí com a carne. E a minha pergunta para você é se vai ser possível, se existe alguma possibilidade de regulamentação, que é um questionamento que eu ouço muito no nosso setor, de as plantas, por exemplo, poderem processar o nosso resíduo até a fase pós-prensa, né, que é a chamada torta, e a gente poder também fazer essa transferência de torta para um término de processamento para uma outra planta. Por enquanto, na norma atual, a proposta que está chegando do começo ao fim, a produção na mesma planta, né? Podendo, eventualmente, ter algum tipo de transferência, no caso muito específico, com previsão de pacto, já não é mais tão rígido. Se tiver alguma questão de quebra de equipamento... A revisão assim. Fala em resíduos, né, doutora? Se aplicaria nessa situação? Eu acredito que sim, e se não tiver claro, se tiver que nem a questão da farinha de penas, a gente precisa melhorar a redação. Tá, legal. Não, é até bom esse levantamento dessa questão, porque já é uma coisa que já entra no radar, né, para quem vai participar da consulta e poder já incluir isso lá para a gente já incluir na minuta. Muito obrigada, doutora. Até porque a torta é o primeiro produto. Exato. Então, ela é um produto. Eu não tenho a obrigatoriedade de transformar a torta em farinha. Eu posso parar a minha produção na torta. A torta é o primeiro produto.
Boa tarde, parabéns pela palestra, obrigada. Bom, eu estou impactada positivamente aí, né, pela alimentação em ruminantes das farinhas. Aí eu queria perguntar se isso vai abrir também, por exemplo, que agora a gente está falando, né, de produto de origem animal aí para vir para os ruminantes. A questão do plasma, eu sei que ele não vai ser contemplado aqui, mas ele, algum momento, ele vai vir junto aí para os sucedâneos? Sim, a gente pretende, a gente está na fase de alteração da IN4, e tem alguns processos térmicos, né, que a gente está tentando incluir na IN4, que a gente ainda não sabe se entra numa norma, porque a gente está na fase inicial da alteração da IN4, se a gente faz, por exemplo, anexos onde traga os processamentos, esses tipos de processamento, onde englobaria produção de inseto. Hoje a gente trabalha, vocês viram, a gente tem 17 fábricas e trabalhamos com ofício circular. Alguém já foi em fábrica de inseto? É a coisa mais legal do mundo. Eu nunca tinha ido, algumas que eu tive a oportunidade de conhecer, é um tipo de fabricação completamente diferente de tudo que a gente viu. E foi muito impactante, porque quando eu chegava, eu vi o substrato que dava para mosca ou para larva de mosca, que é naquelas caixinhas de terra, você fica pensando, mas de onde vem esse substrato? Mas se a gente for pensar, mosca, a gente está falando de inseto. Não deixa de ser uma praga sinantrópica, então como é que esse controle é só nosso? Tem que entrar outro tipo de serviço aí? Como é que tem que ser o controle dentro dessa fábrica? Então, a gente teve que começar aprendendo muito com o setor, né, usando o ofício circular, e um dos processos que vai ter nesse anexo, ou a gente vai fazer uma norma específica, ou vai ser um anexo da norma, a gente ainda não pensou bem, é colocar farinha de inseto, é colocar hemoderivados, é colocar outros ingredientes que têm um processamento um pouquinho diferente, né, para a gente pensar aí. Mas já fico alerta, vocês já sabem que logo isso vai chegar e a gente vai precisar de ajuda para pensar. A nossa proposta, André, é que cada um deles seja uma norma específica. Porque, como anexo, na hora de você alterar, aí vem, mas agora eu tenho que alterar um anexo dentro da... Então, o ideal é que seja uma norma específica, porque se você tiver que alterar, você altera só ela. O que a gente gostou, foi uma forma que a gente adotou para a alteração do registro da norma de aditivo, e que deu certo, é que a norma em si fica lá. E aí, as exigências para se registrar um aditivo, né, para ter o registro e tudo mais, vai ficar em orientações na forma de manual, e isso ficou na norma. Porque daí é muito mais simples para você fazer as alterações. Mas para o aditivo ela ficou simples. Mas quando você misturar inseto com hemoderivado, aí já não dá, tem que ser um para cada um. Seria exatamente isso. Tem que ser um para cada um. Se a gente tivesse que fechar a norma e trabalhar com anexo, ou no manual, seria cada um no seu quadrado. A gente não misturaria exatamente para evitar esse tipo de coisa, porque a gente também está vendo que cada vez a gente vai estar recebendo uma quantidade enorme de coisas novas. Então, a gente não pode fechar, porque todo dia pode aparecer uma coisa nova. Olha o ovo para alimentação animal. Pois é, a gente tem até agora a fábrica até de gelatina. Então, assim, a gente não pode esquecer que tem essas inovações e que elas têm que estar previstas. Então, se a gente deixar nessa forma, né, que nem a gente agora tem os aditivos outros, aí tem esse, aquele outros. Aí me perguntaram ontem, mas o que é esses aditivos outros? Eu falei, então, são outros que a gente ainda não sabe quais são, mas que um dia eles vão aparecer, não vão se enquadrar em lugar nenhum, mas vão ser os outros. Mas vão deixar de ser outro quando aparecer. Então, é nesse sentido que o DIPOA está tentando trabalhar na área de alimentação animal. Mais algum lá do pessoal? Não? Bom, gente, Andréia, mais uma vez, querida, muito obrigado mesmo. Agradeço a doutora Juliana. Tá? E agora eu gostaria de chamar todos os nossos palestrantes para, por favor, estar aqui conosco. Nem sai. Pode tomar à vontade, por favor. Bom, gente, eu queria, em nome do Conselho Diretivo da Abra, fazer um agradecimento todo especial a vocês que aceitaram o desafio de estar aqui conosco, aceitaram
a possibilidade de dividir o conhecimento de vocês, e nós não tivemos em nenhum momento menos de 100 pessoas dentro da participação entre presencial e online. Nós íamos fazer, na verdade, só presencial, mas por sugestão de algumas empresas nossas disseram, mas espera aí, você está tirando a possibilidade do nosso pessoal que está lá da ponta poder receber a informação. E aí nós resolvemos, mesmo que de forma improvisada, e eu queria aqui agradecer a equipe de som e de imagem que está lá no fundo, que nos ajudou a, mesmo de forma caseira, fazer essa transmissão para todo o pessoal. Então, queria agradecer a vocês, colocar a Abra à disposição de vocês para o dia, para a hora e para o momento que for preciso. E eu queria pedir a Juliana para que traga uma pequena lembrança para cada um de vocês, tá? Vocês vão ver que o que está aí dentro, vocês vão usar muito durante as viagens, viu? Vão usar bastante durante as viagens, tá? Eu queria pedir uma salva de palmas para os nossos palestrantes. E, dessa forma, terminar esse diálogo técnico, que eu acho que foi talvez um dos mais completos. Talvez um dos mais completos. E eu queria deixar registrado aqui o agradecimento à minha equipe da área técnica, que desenhou esse diálogo técnico, que selecionou os nossos palestrantes, tá? Por ter nos brindado com um resultado tão fantástico, espetacular. E agradecer a todos que estiveram aqui presentes, a todos que nos brindaram com a presença de vocês. Desculpem as brincadeiras, desculpem a forma informal, mas eu prefiro conduzir de forma informal do que ser tão pragmático. Gente, muito obrigado. Nosso stand está lá na próxima a Balduco e estamos esperando vocês amanhã para estarem participando conosco. Muito obrigado, parabéns. Uma salva de palmas a todos. Obrigado, gente.